Vamos lá. A palavra de Deus diz nesse versículo 31, presta atenção. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Vamos mais uma vez? Vamos lá junto comigo. Se você, mesmo que a maioria acho que é da Ave Maria, mesmo que tenha uma versãozinha, dá para entender. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos eles eram grande a graça. Versículo 34. Nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras e casas vendiam e traziam a preço do que tinham vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Repartiam-se então cada um deles conforme a sua necessidade. Para por aí, amém. Mas o que mais interessa para nós nesse momento, volta no versículo 31. Volta no versículo 31. Volta no versículo 30. Volta no versículo 28. Volta no versículo 25. E vai voltando. E nós vamos entender o que é, por que eles falaram lá no versículo 31. Amém? Agora volta lá, onde eu vou pegar aqui para vocês. Vamos pegar no versículo 1. 4:1. Para vocês entenderem. Depois que Jesus desceu sobre eles o Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a proclamar a palavra de Deus, começaram a anunciar a palavra de Deus. Amém? Lembra do Atos dos Apóstolos, do Pentecoste, que converteu, com uma pregação de Pedro, converteu mais de 3.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, e começaram a seguir. Ali nasceu a igreja. Versículo 1 está dizendo assim, acompanha aí. Eu vou dar uma corridinha por causa do horário, mas para vocês entenderem porque nós chegamos lá no 31. Enquanto eles falavam ao povo, falavam o quê? Eles estavam pregando a palavra, anunciando a palavra. Enquanto eles falavam, eles quem? Que estava falando para o povo? Os apóstolos. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus. Vieram o chefe do templo e os saduceus. E versículo 2 diz: contrariados, porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Quem estava fazendo isso? Os apóstolos. E aí o que eles fizeram? Os sacerdotes, os chefes. Estou matando esse bicho, não precisa prestar atenção agora um pouco aqui. Sai um pouco da Bíblia e presta atenção aqui em mim. Presta atenção aqui em mim. Quem assistiu o filme com a gente, conseguiu ver e vai entender. Quem não assistiu, mas já viu algum filme em casa, ou alguma encenação, vai entender também. Quem mandou prender Jesus? Gente, está fresquinho, nós passamos agora pela quaresma, pela Semana Santa. Quem mandou prender Jesus? Quem fez aquela confusão?
Quem fez a confusão? Quem estava com medo que Jesus ia tomar o poder, ia ser rei nesse mundo, ia tomar o poder deles? Os sacerdotes. Não é isso? Os sacerdotes, eles estavam com medo de perder o poder, porque Jesus entrou na sinagoga, era a religião daquela época, e Jesus falou da palavra de Deus, e eles viam uma sabedoria muito grande, milagres, prodígios, sinais aconteciam. E o que aconteceu? Eles se reuniram, lembra no filme, lembra alguma coisa que você já viu em encenação? E eles foram a quem? Falar que Jesus estava ameaçando até o trono de César, que era o rei. O que aconteceu? Eles fizeram um complô, fizeram toda uma tramóia para pegar o dinheiro, deram para quem que traiu Jesus? Judas entregar Jesus, mostrar quem era, para eles mandar prender. Prenderam ele e levaram até quem? Até quem? Levaram até, e César mandou ele a Pôncio Pilatos para crucificar, certo? Quem que era? Eram as autoridades daquela época, certo? O que aconteceu? Jesus foi preso, e nós sabemos da história, porque está fresquinho na nossa memória, nós vivenciamos a Semana Santa. Jesus sofreu, né, a cruz, nós vimos quanto sofrimento. Quem assistiu o filme viu aquela dor, tudo aquilo lá por nós. Aí rasgou o véu do templo, escureceu, tremor de terra, aquele lá, e eles ficaram, né, todo mundo aí viram, realmente ele era filho de Deus. Ficaram com medo de morrer, de coisar, de acabar tudo, de tudo acontecer com ele. Mas passou, Jesus ressuscitou no terceiro dia, e eles ficaram sabendo, mas eles tentaram abafar o caso, né, para não, o poder de Jesus, o nome de Jesus, né, não começar de novo a se incendiar, a se espalhar. E o que aconteceu? Os apóstolos foram para um lugar chamado cenáculo, estavam na casa de cima, estavam escondidas para não serem pegos, estavam ali amedrontados, porque viram toda a situação que aconteceu com Jesus, não é verdade? E ali eles estavam junto com algumas mulheres, dentre elas Maria, mãe de Jesus, estava ali, e algumas mulheres que caminhavam com Jesus, e ali eles ficaram rezando, eles ficaram ali pedindo, eles ficaram se protegendo, até que a promessa veio, cumpriu. O que aconteceu? Veio o Espírito Santo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, e a partir do Espírito Santo, o que aconteceu? O medo deles foi embora. Por quê? Porque já não era mais eles, com as forças deles, com a sua força, mas era a força do Espírito Santo que estava aonde? Dentro deles. Até então eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, e a partir dali eles tinham o Espírito Santo dentro deles. Então já não eles não falavam mais por eles falavam pelo Espírito Santo. Eles já pregavam pelo Espírito Santo, eles anunciavam pelo Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, o medo foi embora, porque o Espírito Santo os impulsionava. O Espírito Santo fez eles lembrar que Jesus falou que ele ia para o Pai, mas que ia mandar o Espírito Santo, e que nada ia acontecer com eles, que se fosse aos tribunais, o Espírito Santo falaria na boca deles. Amém? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então agora presta atenção. Aquele povo, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas, né, autoridades da época, ficaram com medo, tremeram na base, que aconteceu tudo aquilo, né? O véu do templo rasgou, aquela escuridão, aquele tremor, tudo aquilo aconteceu, né? Era para eles ter vergonha na cara e falar assim: olha, realmente, alguns falaram, realmente era o Filho de Deus, e aceitar isso. Não. O que acontece? Quando vem o Espírito Santo, os apóstolos ficam cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar, eles começam a anunciar, eles começam a falar de Jesus. Olha, aquele Jesus que foi crucificado na cruz, que foi pego, que foi açoitado, esse Jesus está vivo, ressuscitado. Eles começam a pregar a ressurreição de Jesus. Eles começam a anunciar que Jesus está vivo, que Jesus morreu na cruz, mas que ele cumpriu a promessa, ressuscitou no terceiro dia, e que ele está vivo, e ele está no meio de nós, realizando milagres, prodígios e sinais.
E aí o que aconteceu? Acabamos de ler aí. Olha, versículo 2. Os saduceus contrariados. Por que eles estavam contrariados? Porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de anunciavam em nome de Jesus que acontecia a ressurreição dos mortos, que Jesus ressuscitou, a ressurreição dos mortos. O que eles fizeram? A mesma coisa que fizeram com Jesus. Prenderam, continue e acompanhe agora com o 3 aí, ó. Prenderam-nos e os meteram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram em quem? Nos apóstolos, porque eles testemunhavam e eles pregaram. Então muitos daqueles que estavam ali, creram que Jesus está vivo, ressuscitou, e que ele podia mudar a vida deles. Aí continuando, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos 5.000, era 3, já passou para 5, versículo 5, continuando aí, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém, presta atenção aí, os chefes do povo, os anciãos e os escribas, todo o povo dali, da autoridade, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, todo aquele povo que foi, Jesus passou por ele, João Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical, colocando-os no meio, trouxeram eles que foram presos, trouxeram quem? Os apóstolos, lá no meio, e perguntaram para eles, olha aí, com que poder ou em que nome vocês fizeste isso? Quem falou? O chefe da igreja, primeiro papa. Então Pedro, que jeito? Cheio do Espírito Santo, não é mais aquele Pedro medroso que negou Jesus 3 vezes, era Pedro que já tinha recebido o Espírito Santo, que o Espírito Santo já estava nele. Então Pedro fez o que? Respondeu-lhes, chefes do povo e anciãos, ouvi-me, se hoje, ó o testemunho, somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, em que nome foi ele curado? E só para vocês entenderem que atrás, um pouquinho atrás, eles tinham acabado de curar um enfermo, e é por isso que eles estavam sendo pegos. Aí ele fala assim no versículo 10, vê aí, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, e aí ele apontou o dedo para eles, que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são em pé diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Olha, escuta lá e acompanha aí. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se, reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Versículo 14. Mas vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho, e eles conferenciaram entre si. Versículo 16, ali fala: que faremos destes homens? Porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não o podemos negar. Todavia, para que essa notícia não se divulgue mais entre o povo, olha a ideia deles, proibamos com ameaças que no futuro fale alguém nesse nome. Então eles foram lá, costuraram, né? Vamos fazer isso.
Então não tem como negar. O homem foi curado, um monte de gente viu, tal. Agora a gente não pode fazer isso, mas vamos fazer o seguinte. Então, para que não espalhe essa notícia, não vai longe a notícia, nós vamos proibir eles com ameaça. Vamos ameaçar eles. Vamos proibir eles para não mais falar nesse nome, ficar quietinho, tal. Acabou aqui, pronto, acabou. Chamaram eles, versículo 18, e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinasse em nome de Jesus. 19, Papa Pedro, respondeu-lhes Pedro e quem? E João. Olha o que eles disseram: cheio do Espírito Santo, corajoso, julgai-o vós mesmo, se é justo diante de Deus, ó, presta atenção, obedecermos a vós mais do que a Deus. Versículo 20 diz assim: não podemos deixar de falar das coisas que temos vistos e ouvido. Eles então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Versículo 22, pois já passavam dos 40 anos o homem em que se realizaram a cura milagrosa. Postos em liberdade, os apóstolos foram postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos. Eles voltaram aonde eles se reuniam, nas casas onde se reuniam, e eles referiam tudo quanto lhes tinham dito o sumo sacerdote. Foram contar para os irmãos o que fizeram os sacerdotes e os anciãos. Versículo 24, olha lá. Ao ouvirem isso, chegaram lá, gente, olha, né, igual chegar aqui no grupo de oração, tá, ou seja, ó, gente, nós fomos presos, ficamos um pouco presos, ameaçaram a gente, nós vieram chegando aqui contando, olha, só que eles soltaram, porque não tinha jeito de fazer nada, mas eles estão tramando alguma coisa contra nós, eles estão ameaçando, eles falaram que vai prender, eles falaram que vai fazer isso, fazer aquilo. O que eles fizeram? Se fosse antes do Espírito Santo, perdão, Jesus, já tinham feito um negocinho na calça, já tinha feito totozinho na calça, se fosse antes de estar cheio do Espírito Santo. Mas cheio do Espírito Santo, eles fizeram isso aqui que está no versículo 24. Ao ouvirem isso, o que eles fizeram? Levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizeste o céu. A oração deles, olha que oração poderosa. Senhor, vós que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, disseste: por que se agitam as ações e imaginam os povos coisas vãs? Versículo 26, levantam-se os reis da terra, e os príncipes se reúnem conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Olha, eles lembraram o Salmo 2, gente. Olha, cheio do Espírito Santo. Versículo 27, pois na oração deles, olha, pois na verdade se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Versículo 29, depois você vai entender o versículo 31 que nós começamos lá de trás para frente. Versículo 29, agora pois, Senhor, continuando a oração, olhai para as suas ameaças e concedei a vossos servos, os servos eram eles, que com todo desassombro, sem medo, desassombro é sem medo, sem resistência, anuncie a vossa palavra. E olha o que eles pedem para o Senhor: estendei a vossa mão, para que se realizem curas, milagres, prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Depois que eles fizeram essa oração, aí nós voltamos no versículo 31 que nós começamos de trás para frente. Eles mal acabaram de rezar, o que aconteceu no lugar? Tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios
do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez. Intrepidez é sem medo, com coragem, com força, a palavra de Deus. E a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Parou aí. Amém, irmãos? Olha o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo. Olha o que é uma pessoa, olha o que é esse povo antes do Espírito Santo, antes do cenáculo, antes de Pentecostes e após o Pentecostes. Olha o que é uma pessoa que não tem a presença do Espírito Santo dentro dela e depois tem a presença do Espírito Santo dentro dela. E aí eu pergunto para mim e para você. Aí eu pergunto para mim e para você. Nós somos uma geração de Pentecostes, lá de Pentecostes para cá, privilegiada. Palavra difícil de falar, mas você pode olhar para o seu irmão e tentar falar ela para ela. Você é privilegiado. Sabe por quê? Você que está nos assistindo e vai assistir esse vídeo que está sendo gravado, você é um privilegiado. Sabe por quê? Porque você já nasceu, e quando nasceu, se não foi muito pequenininho, um pouquinho grandinho, foi batizado, e quando foi batizado, recebeu o Espírito Santo, que mora dentro de mim e de você. Fala, o Espírito Santo mora dentro de você. Fala aí para o teu irmão, para a tua irmã. O Espírito Santo mora dentro de você. Escuta, olha, antes dos Atos dos Apóstolos, presta atenção aqui, ó. Antes dos Atos dos Apóstolos, já ouviu falar do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel? Já ouviu falar dos profetas, né? Quantos homens da Bíblia já ouviram falar cheio de Deus, né? Mas só que olha o que acontecia, antes de Pentecostes, o Espírito Santo já existia, entendeu? Já existia, só que o que acontecia? O Espírito Santo vinha sobre o profeta por um tempo, para profetizar. Depois ele era retirado. Você entendeu? Então ele vinha, ficava por aquele tempo para profetizar, para falar das coisas de Deus. Depois ele era retirado. Eles não tiveram o privilégio de ter o Espírito Santo 24 horas dentro deles. E você tem o privilégio de ter o Espírito Santo morando dentro de você. Nós temos esse privilégio. Amém? Mas isso não é para a gente se engrandecer e achar que eu sou o melhor, a melhor, né, a última bolacha do pacote. Não, isso é para mostrar para mim e para você que tem um Deus que mora dentro de mim, que é poderoso e está dentro de mim. Amém? E eles falaram, pregaram e anunciaram com força, com a intrepidez do Espírito Santo de Deus, sem medo. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus não tem medo de enfrentar as situações da vida. Amém, irmãos? Mas se eu não estou cheio do Espírito Santo, eu tenho medo. Amém? Se eu tenho medo, é porque alguma coisa está errada. Eu não posso ter medo, porque o Espírito Santo está dentro de mim e Ele que dá força e vai me encorajar. E quando eu sinto medo, eu tenho que falar: Espírito Santo, enche. O Senhor já está aqui, enche meu coração, enche. Você precisa pedir o Espírito Santo, precisa pedir o batismo no Espírito Santo, precisa pedir a graça do Espírito Santo, precisa pedir a força do Espírito Santo, porque Ele já está aqui. Você só precisa fazer com que Ele se movimente em você. Amém? Aquela música que nós cantamos um dia aqui: quero que valorize o que você tem
você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste complexo inferior, dizendo às vezes que você não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, Ele se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Então Ele está em nós, e Ele se move em nós, mas Ele só se move em nós e só age em nós se eu clamar, se eu pedir, se eu der liberdade para o Espírito Santo fazer acontecer. Olha a oração que eles fizeram, amados. Foi só depois dessa oração, pedindo a força do Espírito Santo, pedindo o poder do Espírito Santo, pedindo o poder de Deus, que quando eles terminaram a oração, versículo 31, mal terminaram, eles ficaram cheios do Espírito Santo, tremeu o lugar e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E às vezes nós, o que acontece com a gente? O que acontece com a gente? A gente esquece que tem dentro de nós essa força. Que o Espírito Santo, a terceira, fala assim, terceira pessoa da Santíssima Trindade, está dentro de mim. Agora eu pergunto para você, se a terceira pessoa da Santíssima Trindade está dentro de mim, quem mais está dentro de mim? Jesus e Deus, porque eles não separam. Eles são três, mas são uma só pessoa. Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, Jesus está dentro de mim e Deus está dentro de mim. Então, Deus está dentro de mim. Então, o poder está dentro de mim, a força está dentro de mim, a graça está dentro de mim, o milagre está dentro de mim, a salvação está dentro de mim, a santidade está dentro de mim. Agora, basta eu, aí é a minha parte, liberdade que Deus deu, livre-arbítrio, fazer aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça, deixar que Ele conduza a minha vida, ou deixar o outro ser conduzir. Amém? Se eu clamo Deus, se eu peço o Espírito Santo, se eu peço a força, se eu rezo, se eu me encho do Espírito Santo, o que vai sair da minha boca? Só palavras de bênção, curas, milagres, prodígios, sinais, como aconteceu aqui com os apóstolos. Bênção, força, ânimo, coragem, no meio da tribulação, no meio da prisão, eles falaram com as autoridades, eles não tiveram medo. Agora, se eu não deixo o Espírito Santo agir na minha vida, quem vai agir é o outro. E aí tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo caminho tortuoso, tudo isso aí também vai acontecer. Aí eu pergunto para mim, Marquinho, para você e para você que está nos assistindo, você quer deixar o Espírito Santo te conduzir? Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo para falar, para anunciar, para ter a força do Espírito Santo para combater tudo aquilo que é ruim, que vem e você vencer? Ou você quer deixar as coisas do mundo, o outro lá, levar você cada vez mais para o buraco? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer rezar, a hora que você acaba de rezar um terço, a hora que você acaba de pedir o Espírito Santo, a hora que você acaba de participar da missa, a hora que você acaba de participar do grupo de oração, ser cheio do Espírito Santo, a hora que lá na sua casa você está lá e começa uma angústia, uma tristeza batendo em você, começa os problemas, você entra no quarto, ou você vai em qualquer lugar, ou mesmo lá no seu coração você começa a pedir: vem Espírito Santo, eu preciso, me encha, me dá força como fizeste nos apóstolos, me dá o ânimo, me dá a coragem, e você consegue vencer. Se você quer ser essa pessoa, fica de pé, faz como Pedro pôs-se de pé, ele levantou, e ele começou a rezar, ele começou a pedir, ele começou a clamar: Senhor, olhai por essas ameaças, olha por esse povo que quer nos prender, que quer nos calar, que quer calar a boca do seu servo, para não anunciar mais o teu nome, Jesus. Olha por essas pessoas que querem fazer o mal a nós, mas que o Senhor vença por nós, que o Senhor nos enche do teu Espírito Santo, para que a gente possa
anunciar o teu reino com curas, milagres, prodígio e sinais. Levanta seu braço bem alto e vamos pedir agora o batismo no Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor. Vai abrindo a sua boca e vai pedindo: batiza, Senhor, com o teu Espírito Santo. Enche, como fizeste com aqueles apóstolos reunidos, como fizeste com aqueles apóstolos, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Batiza-nos com o teu poder. Dai-nos força, dai-nos coragem para vencermos, Senhor, toda a batalha, para vencermos, para proclamarmos o teu nome, para não termos medo, não desanimarmos na caminhada, não desistirmos de Deus, não desistirmos de ir em frente e rumo para que a gente anuncie o teu nome com prodígio, milagres, sinais, para que nós consigamos cada vez mais conquistar o céu na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Sim, Senhor, olha para as ameaças que o mundo tem oferecido para a nossa vida, também olha para as ameaças que o mundo tem oferecido, que o inimigo de Deus tem oferecido para a nossa casa, para aqueles que são os nossos. Olhai para as ameaças, olhai por tudo aquilo que tem sido bombardeado em nossas casas, em nossas famílias, e vem, Espírito Santo, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e enche-nos a nossa casa. Batiza-nos com o teu Espírito Santo e faz acontecer prodígios, milagres, sinais, e que nós possamos anunciar o teu nome sem medo e com coragem, Pai. E nós te agradecemos. Agradeça o Senhor com os braços levantados, vai dizendo: obrigado por essa noite, Senhor, obrigado por essa palavra que me encoraja, que me dá ânimo, que me dá vontade de clamar, de falar do teu nome, de anunciar a tua palavra. Obrigado, Jesus, te louvo, te glorifico, te exalto, porque tu és um Deus maravilhoso. Santo, santo é o teu nome, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém.